E agora o nosso assunto é saúde, então roda a vinheta. Olha, a cada dia que passa, eu fico mais impressionada com muitas coisas, certo? Coisa número 1. Doutora Flaviana está sempre belíssima e maravilhosa. Coisa número 2, a gente sempre vem combinando, seja lá com o que for, porque eu trouxe aqui no top um tom esverdeado, sabe que vocês veem, ó. E aí, eu já vi que no lenço tem umas folhagens, a sandália. Gente, olha, a conexão aqui é um negócio incrível. Tá na paleta, Bruninha? Ó, tá. Ó, esse é amarelo. A Lu tá lembrando, né, que a Bruninha tá lembrando que a Lu mostrou que esse amarelo tá na tendência, viu? Eu tô chiquíssima, não tô? Tá, você tá chiquérrima, viu, minha filha? Ó, poderosa! Saúde merece, né? E falando nisso, né, hoje um assunto muito bacana da gente compartilhar. A gente sabe que esse tema traz muitos benefícios para a família, né, aquela angústia que muitos sentem, né, quando tem um parente hospitalizado e que você vê eles estando no lar novamente, né, dá aquele afago, né, doutora? Com certeza, e é um assunto, como você falou, muito interessante e que muitas pessoas ainda não conhecem na sua totalidade os seus benefícios, e para isso a gente convidou um médico que ele é graduado pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduado em Medicina Intensiva e vai explicar tudo para a gente. Faz parte também do corpo clínico do Plano de Saúde Best Senior, que cuida da sua saúde, que tem 44+. Então, vou convidar para sentar aqui ao meu lado no sofá o doutor Leonardo. Pode sentar, doutor Leonardo. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um assunto a gente vai falar, não sei se vocês já ouviram falar, né? Home care. Home care. A gente fala aí dos cuidados no lar, né? Em casa. É aquele atendimento domiciliar, né, doutor? Explica pra gente o termo, né? O que é o home care? O home care, justamente dentro da complexidade hoje, né, dos serviços de saúde, ele é a capacidade que a gente desenvolveu de tirar um pouco do ambiente hospitalar, né, esse atendimento do paciente. Então, a gente poder levar o paciente de volta para o domicílio, mesmo quando ele ainda necessita de alguns cuidados de saúde. Isso traz comodidade para a família, né, que não precisa estar lá dentro do ambiente hospitalar, e traz segurança para o próprio paciente no seu atendimento. Com isso, doutor, as questões de infecção acabam sendo minimizadas? O paciente sendo tratado em casa, né, e não mais no hospital? Isso, exatamente. Hoje nós tratamos muito as questões dos riscos à saúde. E o ambiente hospitalar, ele oferece muito risco de infecção. Então, quando nós conseguimos deshospitalizar de forma precoce esse paciente, ele fica menos exposto, né, às bactérias hospitalares multiresistentes e pode ter mais segurança desse tratamento no ambiente domiciliar. Com relação à questão dessa assistência domiciliar, ela é somente para aqueles pacientes, né, que estavam no hospital e voltaram para casa, ou não? O paciente que, dependendo da sua condição de saúde, ele está em casa e pode ter essa assistência em casa, esse home care. Eu pergunto porque eu tenho 2 gatinhas, viu, Fernando, em casa, 2 jovens, uma de 92 anos e outra de 85, é minha mãe e minha tia. E elas têm esse serviço, né, de home care, e eu, às vezes, agora ela, por conta da questão que uma quebrou o fêmur, quebrou a perna, então por essa dificuldade. Então, isso também faz parte do serviço do home care? Hoje nós estamos no momento da longevidade, né? E longevidade com qualidade de vida. Então, com isso também, acabamos aumentando a necessidade com os nossos idosos. As doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, por exemplo, elas fazem com que o paciente esteja continuamente necessitando de cuidado de saúde. Então, o home care, um dos principais focos dele é esse atendimento ao idoso, né? Até falando no contexto da Best, que a gente presta também o atendimento desses pacientes mais idosos. E aí, esse paciente não precisa ficar indo ao ambiente hospitalar. A gente deixa o ambiente hospitalar restrito àqueles casos realmente mais necessários, né? Que são procedimentos inerentes lá dentro, mas o restante de todo o cuidado, incluindo terapias, equipe multidisciplinar,
a gente desloca até o ambiente domiciliar e os estudos mostraram que o paciente sobrevive mais tempo e com mais qualidade de vida, né? Ali tendo o amor da família e tendo os cuidados necessários. Esse cuidado mais humanizado, né? Isso, exatamente. Então, como o senhor falou que a Best Senior tem esse serviço de home care, então não é algo exclusivo somente dos planos de saúde ou é algo exclusivo só dos planos de saúde, a questão do home care? Hoje funciona através de atendimentos particular, né? Dentro da rede conveniada. A Best Senior tem esse serviço contratado, então que dá esse suporte quando o paciente precisa. E as operadoras de saúde têm buscado isso cada vez mais, né? Porque é a realidade que a gente vai ter para os próximos anos na saúde. O sistema hospitalar, quando a gente procura ver que ele está inchado, então quanto mais serviços a gente levar até o domicílio, e a Best Senior ficou antenada nisso e procurou logo o serviço de atendimento domiciliar, melhor a gente vai atender a nossa população. Que a gente vê muito, né, nas emergências, nos hospitais, aquela lotação. E eu achei muito bacana que a doutora usou até esse termo, né, que a gente fala muito na atualidade, que é humanização, né? E aí é muito bacana ver esse tipo de serviço e saber desse dado, né? De que se tem, de fato, um dado que mostra que um paciente que tem... Porque, olha só, você está no ambiente hospitalar, né, que já causa, muitas pessoas não gostam, né, não querem estar ali, né, ficam até sem saber o que fazer, com quem conversar. É muito diferente de você ter um atendimento na sua casa, no seu lar, onde você viveu, muitos deles, a gente está falando aqui de idosos, viveram a vida inteira naquele lar e ser retirado daquele ambiente que traz segurança para ele, né? Então, de fato, talvez essa vinda para dentro de casa traga esse suporte maior e seja aí um combustível a mais para que ele, como que diz, tenha a resistência e queira lutar mais contra, seja uma doença, seja um processo de reabilitação que ele está vivendo, não é? Hoje o profissional da saúde, né, nesse contexto da humanização, quando a gente está em atendimento de home care, as famílias, por exemplo, que eu acompanho aí há anos, nos tornamos membros mesmo da família, conhecemos os hábitos, o que gostam, o que não gostam, e a família também se sente à vontade naquele contexto de dizer para o profissional de fisioterapia, por exemplo, quando eu pego nele dessa forma, ele não gosta. Então, dentro, por exemplo, do hospital, cada dia é um profissional. Não, dentro do domicílio é o mesmo profissional que está ali atendendo e aí cria o vínculo, né? E isso daí faz com que o paciente se trate sem ter aquele choque de todo dia estar tendo que conviver. Imagina um idoso tendo que conviver todo dia com uma pessoa diferente, né? Fora do ambiente dele. Muitas vezes tendo que estar ali contido naquela situação porque está agitado. Então, diminui a agitação, melhora o vínculo com o profissional. Isso daí acarreta realmente com que ele fique mais à vontade no tratamento dele. Acaba sendo também um tratamento, né, como a gente já colocou, mais humanizado, porque não é um profissional. Eu até achei que todo dia ou toda visita fosse um profissional diferente, mas sempre a mesma equipe, sempre não é? A mesma equipe, o mesmo vínculo, né? Os terapeutas, os médicos, eles acompanham aqueles pacientes por anos e aí eles se cria um vínculo muito grande. As visitas, como é que acontece? É de acordo com a necessidade de cada paciente, inclusive não a terapia multidisciplinar, mas a do senhor como médico, também precisa estar toda semana? Como é que acontece? Nós dividimos os pacientes por grau de complexidade, né? Hoje nós temos baixa, média e alta complexidade. Baixa complexidade é o nosso idoso, que ele tem uma certa limitação, mas ali ele precisa continuar com terapias, ele precisa continuar com os atendimentos, ajuste de medicamentos. Normalmente é feito mensalmente esses pacientes de baixa complexidade. Média complexidade quinzenalmente. E alta complexidade é aquele paciente que depende de oxigênio, que tem dispositivos invasivos, como hoje a gente avançou tanto que é possível se construir suporte à vida dentro do domicílio. Então, com equipamentos, né, que mantêm a respiração do paciente, fontes de oxigênio, a gente consegue manter um suporte à vida. Aí esse sim, semanalmente ou em caso de intercorrência, eles têm que estar sempre em atendimento. Muito